Bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Vocês me ouvem aí? Coloquem um joinha para mim, só me dá um ok. Se você tiver tiver em algum lugar ok aí, se quiser abrir a câmera, você pode também. Se não quiser ficar fechadinho aí, não tem nenhum problema. A ideia de fazermos nesse espaço aqui, nesse Google Meet, é para que a gente possa ter realmente um momento onde você pode abrir aí a sua câmera, você pode participar junto com a gente, você pode realmente interagir se for preciso, tá bom? Então, esse aqui é um momento para a gente realmente dividir o nosso momento de oração. Nós estamos juntos para mais uma madrugada, para a segunda delas, para a gente começar aqui a falar sobre Jesus, e você, com certeza, é nosso convidado. Estou vendo a Shirlene aqui. Shirlene, a gente está orando por você, pelo Marquinhos, pelo Marcos, para que Deus continue direcionando os médicos aí e todo o resto, tá bom? Para que ele possa sair logo daí. Vamos lá, queridos. Bom dia para você. Eu vou te colocar mais uma música, é a nossa música tema desses 10 dias de oração. Antes da gente começar aqui, nosso momento de oração, daqui a pouquinho eu vou abrir para que você que queira falar, você que queira colocar algum pedido de oração, você também consiga, tá bom? Mas para tudo isso começar, eu vou fazer uma pequena oração. E eu vou ler um texto bíblico que eu gostaria de dividir hoje com você, para a gente começar, tá bom? Feche os olhos, baixa a cabeça, vamos começar orando. Pai querido, Senhor que é grande, é poderoso, bom dia. Bom dia porque nós já temos aqui várias pessoas que se dispuseram a buscar ao Senhor, a ouvir ao Senhor, a estar junto de Ti, e no comecinho desse dia, entregar tudo que eles têm e são nas Tuas mãos, Pai. Alguns passam por dificuldades e por lutas, mas o Senhor conhece cada uma delas e pode nos proteger e cuidar da gente. Por isso, continua ao nosso lado, dando a proteção e o cuidado que só pode vir do Senhor. Fica ao nosso lado, te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto está ali em Atos, no capítulo 20, no verso 24, na minha Bíblia, lê assim, ó. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse aqui é, lógico, o apóstolo Paulo colocando as condições dele para seguir o evangelho, ou para pregar o evangelho. E é muito interessante como ele se entrega de forma completa, e a gente não. E aí eu me coloco como um exemplo, né, de que muitas vezes, por mais que a gente faça muitas e muitas coisas, a gente não faz como o apóstolo Paulo. O convite nesses 10 dias de clamor é que a gente ore pelo nosso coração, pela nossa disposição, para que cada vez mais esteja entregue nas mãos de Deus, como Paulo foi, como Paulo pôde se entregar, permitindo que Deus fosse tudo para ele. Durante essa música que nós vamos ouvir agora, que é a música tema dos 10 dias de oração, eu queria que você fizesse na sua vida aí um propósito para que você pudesse mais uma vez ouvir o chamado de Deus e, quem sabe, se for necessário, escolher ou permitir que Deus molde a sua vida, para que você também seja entregue como Ele foi entregue. Vamos cantar? Hoje é o tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor possa atuar
vou suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, pelo dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de se apaixonar por preceitos sagrados, pelas coisas do céu, pra ser purificado pelo sangue da cruz. Esperança então proclamar, com poder que ninguém jamais viu. Nós seremos canais pra pregar salvação, viveremos da graça para a glória de Deus, e a seara então surgirá. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Deus tem pressa, Ele não vai Finalzinho dessa música sempre me engana, sempre acho que tá no final e não está. Tudo bem. Deus seja louvado, bom dia para você que chegou agora. Eu queria abrir aqui pra gente um momento de oração, para que você colocasse o seu motivo, para que nós orássemos nesse momento. Se você quiser abrir seu áudio, você pode abrir. Se você quiser escrever aqui, você pode escrever. Então, existem várias formas aí como você pode participar. E eu vou dar abertura para pelo menos 5 pessoas falarem, pode ser? Só vamos fazer igual ontem, para a gente não ficar com aquele momento de oração muito extenso.
tenta resumir o seu momento em poucas palavras, tá bom? Não vamos contar a história toda, mas coloca os nomes que são importantes e a gente vai orar por esses, tá bom? Antes disso, deixa eu perguntar aqui, Tainara, eu vi que você tá junto com o Paulinho aí, então você não vai acordar ele. Você pode depois, no final, fazer essa oração, por favor? Pronto, obrigado. Luiz, se você quiser abrir seu áudio, pode falar, por favor. Bom dia a todos. É Bom rapidinho dia. aqui. Agradecimento especial que depois de 2 anos, hoje vai ser o primeiro dia que eu vou ir trabalhar, né? No meu serviço e graças a Deus hoje eu começo. Amém, amém. Muito bom, Luiz, que bom. Bênção, glória a Deus. Mais alguém gostaria de colocar aqui um pedido, um momento especial de oração? Se não houver alguém, eu vou colocar aqui. A Chilene está aqui junto com a gente e ela está ali do lado do Marquinhos. Pelo que eu sei, a gente está orando pelo Marquinhos insistentemente. Além disso, Deus obviamente sabe como resolver os nossos problemas, nossas dificuldades, e existem outras pessoas no nosso distrito que também estão, de alguma forma, adoentados, de alguma forma, mal, e a gente vai continuar em oração por cada uma dessas pessoas, tá bom? Pastor, eu tenho um pedido. Por favor, Raquel. Quero pedir que os irmãos orem, porque eu contratei um serviço numa clínica e eles não fizeram o serviço. Eu descobri ontem, por acaso, que não foi feito. E aí eu vou ter que ir atrás deles para eles me ressarcir o valor. E às vezes eles recusam e vou ter uma dor de cabeça grande. Se eles não recusarem, eu vou ter que entrar com um advogado. Vai ser um estresse muito grande. Quero pedir para Deus tocar no coração deles para que eles aceitem, assuma o erro deles e me ressasse o valor, entendeu? Para eu fazer o serviço em outro lugar. Vamos orar sim, Raquel, por esse motivo, tá bom. Tem alguém que escreveu aqui no chat, acabei de ver, pronto. A Maria José escreveu assim, peço pela minha família. A Vanúcia, acho que é isso. Bom dia, peço oração pela vida espiritual, pela minha irmã Vanessa, e sua família, que vem enfrentando algumas tentações do inimigo, o pai, que é o Jadson, e os filhos, que estão bem abalados. A Rosângela também escreveu aqui, bom dia, orem pelo meu cunhado, Walter, que está com câncer, é verdade. Oramos por ele também. Rita, você abriu seu áudio, você quer falar? Se tiver mais alguém aí, pode abrir o áudio, pode colocar seu pedido, ou então pode escrever aqui, a gente vai ter mais um minutinho só para esperar você, se tiver algum outro motivo especial. Eu tenho, na verdade. Hoje é aniversário do Davi, nosso filhinho faz hoje 4 anos, e a gente está muito feliz por isso, apesar de todas as coisas e as correrias da vida, Deus continua guiando e abençoando a gente. Bom, acho que não tem mais ninguém. Tainara, se você quiser abrir seu áudio e quiser fazer essa oração, vai ser muito bom. Oremos então. Pai santo e amado Deus, toda honra e glória seja dada somente a Ti. Obrigado, Senhor, por esse momento de adoração. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor já tem derramado em nossas vidas, pela proteção, pelo cuidado, pela provisão, Senhor. Que o Senhor não tem nos deixado faltar, tem dado aquilo que é necessário, Senhor, em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela vida do Davi, por mais um ano de vida que o Senhor tem dado a ele. Que o Senhor possa, Deus, abençoar a vidinha dele, que ele cresça, Senhor, na graça e no conhecimento de Jesus. Abençoe, Senhor, a cada pedido, Deus, que foi feito aqui nessa manhã, pelas suas famílias, pela saúde. Abençoe também o Marquinhos, que está lá no Hospital Cachirlene, que o Senhor possa restabelecer, Senhor, a sua saúde. E eu te peço, Senhor, eu entrego cada pedido que foi feito aqui e aqueles também, Senhor, que ficaram guardados nos nossos corações, que tu sabes, tu conheces, eu entrego também todos eles em tuas mãos. Que o Senhor possa fazer a tua vontade em nossa vida e abençoe a cada família, Senhor, representada aqui nessa manhã. É o que nós pedimos, Senhor, e já te agradecemos, sabendo, Senhor, que tu tens nos ouvido e atendido. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Obrigado, Tainara. Deixa eu fechar o áudio de todo mundo aqui. Nós estamos fazendo assim. Ontem, na verdade, nós separamos um momento para a gente orar pelos pedidos, e a gente tem sempre um motivo especial para oração. Ontem, enquanto eu pregava ali na igreja de Jardim Gá, e Jardim Gá está fazendo a semana de oração presencial todos os dias, o Parque Arariba também começa amanhã presencial todos os dias, Jardim Catanduva vai fazer os dias de culto, mas todos nós vamos estar envolvidos nesses 10 dias de clamor. Eu falei dessa revista que você recebeu, então que vai receber desse nosso projeto, né? E aqui, no finalzinho do texto de ontem, que era o primeiro dia, tem um espaço para você colocar aqui 5 pessoas por quais você vai orar e vai agir para trazê-los ao caminho de Jesus. Faça isso, coloque aqui as pessoas que você sente no coração, Deus empurrando, Deus impulsionando para que você possa abraçar, para que você possa trazê-los ao caminho de Jesus. Além de colocar o nome aqui, existe todos os dias um motivo de oração. Ontem nós ouvimos aqui a oração do pastor-geral da Divisão Sul-Americana, pastor Stanley Arco, e hoje foi preparada a oração do pastor Eduard esse nome é horrível, eu consigo lembrar, Eduard Hedinger. Eu vou colocar aqui, e nós vamos participar de mais uma oração especialmente preparada, cada dia por um motivo específico. Ontem nós oramos por amor no nosso coração, para que nós pudéssemos ser munidos desse amor que é tão importante, vem só de Jesus, e hoje nós vamos orar pela alegria, que também vem do nosso Deus, Deus o Pai, Deus o Filho, e principalmente Deus o Espírito Santo em nosso coração. Vamos participar de mais uma oração. Tenho-lhes dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15:11. Você percebe? Jesus falou essas palavras em um momento de dor, mas com uma promessa no coração. A alegria dele poderia ser nossa, e não qualquer alegria, mas uma alegria completa. E essa alegria não depende do saldo da conta bancária, nem do que as pessoas pensam sobre nós. Ela nasce da presença constante do Espírito Santo em nós. Talvez hoje você esteja enfrentando desafios, preocupações ou perdas. Ainda assim, o Espírito pode encher seu coração de uma paz e de uma alegria que não fazem sentido para o mundo. É como se no meio do choro houvesse um sorriso silencioso dizendo: eu sei em quem tenho crido. Eu gosto de pensar que a alegria do Espírito é como uma fonte escondida. Às vezes, a superfície da vida está seca, mas lá no fundo, a água continua jorrando. E quando nos conectamos com Deus, essa água sobe e refresca a nossa alma. Então, que tal hoje pedir ao Senhor: Espírito Santo, preencha meu coração com essa alegria que vem de Ti? Uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que permanece porque vem do próprio Deus. Vamos orar por isso? Pai nosso, muito obrigado pelos frutos do Espírito Santo. Muito obrigado pela alegria que o Senhor coloca no nosso coração. E neste dia, no meio das circunstâncias que nós enfrentamos, Senhor, pedimos que esse fruto, o fruto da alegria verdadeira e permanente, encha o nosso coração. Te peço isto no nome de Jesus. Amém. Hoje, leve essa alegria para onde for. Ela pode ser a luz que alguém está precisando para reencontrar o caminho até Deus. Interessante como ele termina falando, porque faz parte exatamente do nosso projeto. Ele diz assim no final: leve a sua alegria para alguém de fora. Um dos nossos objetivos durante essa semana é impactar essas 5 pessoas que eu falei para você, que você vai colocar os nomes aqui. E o desafio de hoje não é só que você ore para essas pessoas, mas que você envie para essas pessoas um verso bíblico, um texto especial. Não manda aqueles sermões muito grandes assim, mas manda alguma coisa específica para que essa pessoa possa ser tocada de forma especial ali. A gente sabe que o Deus, o Espírito Santo, pode tocar no coração de quem ele quiser, de quem ele sabe que precisa ser tocado.
Então, usa esse tempo que você vai ter durante o dia hoje para que você escolha um verso bíblico, para que você escolha alguma coisa impactante para enviar para essa pessoa, para que Deus possa tocar o coração dela. Nós vamos começar, então, conversando um pouquinho sobre o texto da revista, pode ser? E a gente, então, gasta os nossos próximos minutos aqui para aprender mais sobre Jesus, ou melhor, sobre Deus e Espírito Santo, que aponta para Jesus todos os dias. Eu começo com João no capítulo 14, dos versos 16 e 17. Você pode abrir na sua Bíblia, pode procurar onde você quiser aí, João no capítulo 14, nos versos 16 e 17, que diz assim, ó. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E é o meu Espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Algumas coisas me chamam a atenção, e eu já vou partir para um outro verso que está no livro de Isaías. Mas a primeira delas é que eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, a fim de que ele esteja com vocês para sempre. Você já se sentiu abandonado? Já se sentiu sozinho alguma vez? Onde as coisas que aconteciam ao seu redor parecia que não tinham solução? Então, você nunca está sozinho. Porque, segundo a promessa de Jesus, segundo o que ele está falando aqui, ele diz exatamente: o Espírito Santo estará com você para sempre. Não interessa o lugar, quão profundo, quão longe, quão distante você esteja, Deus sempre estará próximo de nós. E a partir de Deus, o Espírito Santo, que pode transformar nossa vida. Segunda coisa que me chama a atenção ainda no verso de João 14, nos versos 16 e 17, é lá no finalzinho do verso 17, que já diz assim, ó, o mundo não pode conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. São dois tempos aqui. Tempo, realmente. Um deles é presente e o outro é futuro. Então, para pensar, quando é que o Espírito Santo foi derramado na Terra? Quando é que o Espírito Santo começou a atuar na Terra? A gente acha que é só depois de João no capítulo 14, né? Quando Jesus promete, ou na verdade, quando acontece o Pentecostes, e agora Jesus então derrama sobre os discípulos que estão ali em oração, é ali que ele derrama o Espírito Santo em forma de línguas de fogo, lembra da história de Atos no capítulo 2? Mas não, o Espírito Santo está na Terra muito tempo antes. Segundo o que a Bíblia diz para a gente, o Espírito Santo estava aqui na criação. Em Gênesis, no capítulo 1, os versos 1 e 2, a gente lê lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas tem uma outra coisa, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. É interessante porque o próprio nome é Elohim, que é o nome Deus nessa primeira aparição aqui de Deus, já fala sobre a Trindade, já fala sobre a divindade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Só que o escritor, ou na verdade o profeta, toma cuidado para identificar que o Espírito estava por sobre as águas. Quer dizer que o mundo, mesmo sem sentir a divindade, já tinha Deus. Já tinha Deus morando aqui. Já tinha um dos três da divindade que habitava nesse lugar e que já cuidava desse lugar. Por isso, Jesus escolhe então esse lugar e agora implanta aqui um jardim no Éden e começa toda a nossa vida, toda a vida do ser humano. Percebe que o Espírito já estava. Por isso, o texto de João no capítulo 14 diz para a gente claramente, ele está com vocês e estará com vocês. Ou ele habita com vocês e estará com vocês. O Espírito Santo, ele foi prometido, obviamente, para sempre, para que ele estivesse ao nosso lado. E a gente, às vezes, fica na dúvida, e agora eu vou para o segundo texto. Isaías, no capítulo 44, nos versos 3 e 4, na minha Bíblia, fala assim, ó. Porque eu derramarei água sobre o chão sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros, junto às correntes de água. É lógico que eu estou falando sobre uma profecia aqui. Só que no meio dessa poesia misturada com profecia, muita gente acha que o Espírito, ou melhor, que Deus usou Isaías simplesmente para falar sobre água sendo derramada, ou seja, transformar aquele deserto onde fica Israel num lugar que brote muitas plantas, que tenha ali muitas plantações, mas não é disso que ele está falando. Obviamente não no sentido pleno, porque aquele lugar pode dar muitas plantas. Deus pode usar aquele
cantinho do deserto, onde fica ali o Oriente Médio, para colocar muitas plantas nascendo e tá tudo certo, Deus sabe fazer isso. Só que não é sobre isso o texto, o cerne do texto, porque ele está falando exatamente sobre o poder do Espírito Santo. E eu volto com você nos detalhes desse verso. Derramarei água sobre o chão sedento. A água não vai cair sobre o chão alagado. Isso é muito interessante, porque não é nos lugares onde as pessoas acham que o chão já está cheio de água, mas a água vai cair sobre os sedentos, sobre aqueles que clamarem a Deus pelo Espírito Santo. Entendeu? 10 dias de clamor. Nós precisamos clamar como uma terra sedenta, como uma terra seca, precisa de água. Nós também devemos clamar pelo Espírito Santo, por Deus, a atuação da divindade na nossa vida. A segunda coisa é que Deus derramaria o Espírito sobre a posteridade. Quando você pede pelo Espírito Santo, você não está pedindo para você. Você está pedindo o Espírito Santo por todos os seus filhos, netos e netas, porque a influência que você tem aqui, ela passa de geração em geração. Talvez tenha gente aqui que conheceu Jesus agora, há pouco tempo, mas tem gente aqui que é de várias gerações, e eu estou vendo alguns aqui que são de várias gerações, como cristãos, como adventistas do sétimo dia. Esse foi o trabalho do Espírito Santo na sua família, que há muito tempo tocou alguém, e isso vem passando de geração em geração, porque o Espírito Santo, ele é derramado para a posteridade. Mais um ponto nesse mesmo texto é que a Bíblia continua falando para a gente que a minha bênção sobre os descendentes, e eles brotarão como a relva, como salgueiro junto às correntes de água. Percebe que a gente estava num lugar que era seco, era sedento, um lugar que não tinha água. Agora esse lugar que era seco, que era sedento, transformou correntes de água em rios, em riachos, porque o poder do Espírito Santo, ele não é pequeno, mas ele é tão grande, mas tão grande, que ele inunda a nossa vida, e agora nós poderíamos fazer o que o texto de Atos, no capítulo 3, fala. Você lembra do texto de Atos 3, onde Pedro e João estão andando, entrando no templo, e quando eles vão entrar no templo, eles param na frente do coxo, e ali aquele coxo, sentado à beira do templo, ouve de Pedro e de João as seguintes palavras: eu não tenho nada para te dar, mas uma coisa eu posso dizer, levanta e anda. Eles só puderam falar aquilo porque eles estavam juntos à corrente da água do Espírito Santo. Obviamente, o poder de Jesus tinha abundado tanto o coração deles, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, que agora eles podiam olhar para as pessoas e dizer assim: o poder de Deus está disponível para nós. E você pode usar, porque Deus, o Espírito Santo, está pronto para falar no nosso coração. Ele está pronto para nos usar, para levar as bênçãos aos outros. O problema é que a gente às vezes fica esperando simplesmente os milagres visíveis, os milagres que a gente vai conseguir identificar. Talvez nos nossos dias Deus esteja agindo com milagres que não são visíveis, milagres que não são tão claros assim, mas são milagres que acontecem no coração das pessoas ao nosso redor. Mas para isso a gente precisa estar disponível, para isso a gente precisa ser sedento, para permitir que Ele inunde a nossa vida. Talvez esse seja o chamado para hoje, não é não? Vou passar aqui para os textos de Ellen White, agora me chama demais a atenção de alguns dos textos que estão aqui. O primeiro deles, segundo a nossa revistinha aqui, está ali em Desejo das Nações, na página 538, que começa dizendo assim, ó: limitado pela humanidade, perdão, Cristo não poderia estar pessoalmente em toda parte. Portanto, era do interesse deles que Jesus fosse para o Pai e enviasse o Espírito Santo como seu sucessor da terra. Assim, ninguém poderia ter vantagem sobre sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não tivesse subido ao alto. Quando a gente entende o trabalho de Jesus aqui, a gente entende que para Jesus vir e morrer, ele teve que estar confinado em um lugar só, ou melhor, em um lugar só. E agora, ele vivia a realidade que nós vivemos, mas a gente não percebe. Porque nós achamos que estamos em vários lugares, que os nossos braços alcançam muitas coisas, mas na verdade não. A gente tem um lugar só, um grupo só para atingir, algumas pessoas onde a gente consegue ter influência, mas o poder de Jesus, ou o que Jesus faria nesse mundo, não podia ser limitado a poucas pessoas.
Lembra que ele tinha 12 discípulos, mas ele tinha um grupo muito grande. Algumas vezes a Bíblia dá conta para a gente de pelo menos 5.000 pessoas que caminhavam em volta de Jesus. Isso é muita gente, até nos dias atuais. Só que é muita gente para o Deus Todo-Poderoso alcançar? É claro que não. Por isso ele precisava ir para que o Deus que fala de forma invisível, que não tem um corpo físico como nós temos, pudesse falar ao coração de todos. O trabalho do Espírito Santo é, de novo, é um trabalho invisível, mas talvez seja um dos mais importantes de todos, porque ele pega o trabalho que Jesus fez e implanta no nosso coração. Percebe que o que Jesus fez foi localizado, não que o efeito dele seja localizado, mas ele morreu em uma cruz, não em todas as cruzes. Ele morreu em um lugar específico, não em todos os lugares. Agora, o que Jesus fez em um lugar, ele é passado para o nosso coração, ele é implantado na gente pelo poder de Deus Espírito Santo. Percebe como é importante a gente falar sobre Deus e Espírito Santo? Percebe como a divindade atua para que nós possamos realmente receber esse poder? E tem mais, e agora eu vou para a parte final, pensando em como nós deveríamos agir de acordo com isso. Porque se o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, um dia sai do céu, se movimenta para chegar à Terra, é esse mesmo Deus que movimenta para vir não simplesmente para olhar a gente, para viver junto com a gente, mas ele vem para morrer no nosso lugar. E isso deveria proporcionar, ou melhor, fazer no nosso coração o que o apóstolo Paulo tenta descrever quando ele diz assim: o amor de Cristo me constrange. Eu gosto, sim, eu sou desbravador desde criança, e eu entendo porque a gente começa a falar no propósito do Clube dos Bravadores, né? O amor de Cristo me motiva. Mas para mim, o texto me constrange. Por que é constrange? Porque eu tenho que ter vergonha das coisas inadmissíveis que eu faço, porque eu não tenho a Deus junto comigo. Agora, os textos que nós vamos ler aqui, eles mostram um pouquinho mais sobre o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Quer ver só? O último da página número 12, se você estiver com a sua revista aí, diz assim, ó: a cada manhã, quando os arautos do Evangelho se ajoelham perante o Senhor, renovando-lhe seus votos de consagração, ele lhes concede a presença do seu Espírito com o seu poder vivificante e santificador. Anota as duas palavras: vivificante e santificador. Ao saírem para os seus deveres diários, eles têm a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a ser cooperadores de Deus. Atos dos Apóstolos 36. Esse texto está colocando para a gente que Deus faz pelo menos duas coisas na nossa vida. Primeiro, ele vivifica a gente. Uma pessoa que realmente está ao lado de Deus, que realmente tem o Espírito Santo, não é uma pessoa inerte às coisas do mundo. É uma pessoa que sente. É uma pessoa que foi moldada pelo Senhor para que ele possa ter, espiritualmente falando, a sensibilidade do Espírito. A sensibilidade de reconhecer as coisas boas e ruins, a sensibilidade de entender onde pode pisar e onde não pode, a sensibilidade de poder cuidar das pessoas que estão precisando, porque é desse tipo de poder que Deus quer munir você primeiro, para te vivificar, para encontrar as pessoas que precisam ouvir sobre o Espírito, para entender quem são as pessoas que estão disponíveis. Mas a segunda coisa é que é o poder santificador. O que é santificar? Santificar é tornar santo, ou seja, separar a nossa vida para um propósito específico. E toda vez que a Bíblia fala sobre santificar, ele não está falando que você foi escolhido para ser o melhor de todos os pregadores, não está falando que você foi escolhida para ser a melhor de todas em alguma área específica das professoras de Bíblia, ou então algum estudante máximo de teologia. Não tem nada a ver com isso. Quando a Bíblia fala sobre santificar, ela está falando exatamente sobre nos separar para, primeiro, sermos pessoas melhores para servir ao Senhor, e segundo, para levar o Evangelho onde Deus mandar na nossa vida. Percebeu que tem dois aspectos aqui? O primeiro deles, ele precisa acontecer primeiro, porque obviamente Deus pode usar até uma mula, como a história de Balaão, para falar, mas nós não queremos ser mulas, né? Nós queremos ser pessoas dedicadas e transformadas pelo Senhor. Por isso ele vem e atua na nossa vida, ele transforma detalhe por detalhe do nosso coração, da nossa disposição. E esse é o próximo chamado, que o próximo texto na página 13,
no Testemunhos para a Igreja, na página, volume 8, na página 202, diz assim: ao unirmos o nosso coração ao de Cristo e colocarmos nossa vida em harmonia com sua obra, colocarmos a nossa vida em harmonia com a sua obra, virá sobre nós o Espírito que desceu sobre os discípulos no dia do Pentecostes. Tem uma condição aqui: colocar a nossa vida em harmonia com a obra do Senhor. Harmonia com a obra do Senhor não é simplesmente você dizer assim, Senhor, me usa, mas é você tirar da sua vida tudo que tem atrapalhado o seu caminho de pregar o evangelho, de fazer o serviço do Senhor. Eu sei que a gente, às vezes, vai para uma forma mais barata, mais simples de poder pensar sobre isso, né? E às vezes a gente fala assim, tire as músicas, tire os filmes, tire as influências do mal, e todas essas são necessárias. Só que isso a gente já sabe. A gente já sabe que existem coisas que claramente adoram o inimigo, e por isso eu tenho que tirar. Exemplo muito simples, o que aconteceu nos últimos dias, o carnaval, onde pessoas foram entregues a partir do samba aos deuses do ocultismo, aos deuses das religiões de matriz africana, que adoram claramente a deuses que não são o nosso Deus. Pessoas foram dedicadas a isso, mas isso aqui a gente já sabe, isso é muito claro. O que a Bíblia está falando para a gente, ou melhor, o que Ellen White está trazendo para a gente a partir do testemunho, é que nós precisamos olhar no íntimo da nossa alma, aqueles desejos ocultos, aquelas vontades que ainda passam no nosso coração, aquelas intenções maldosas, essas coisas precisam ser eliminadas do nosso coração. Como? A partir do trabalho do Deus Espírito Santo. Nós nunca vamos passar um dia sequer sem pecado, mas nós vamos diminuir esses pecados intencionais, principalmente, a ponto de podermos estar mais próximos do Senhor. Percebe qual é o chamado dele? É para que a gente vá observando quais são nossas falhas de caráter, nossas intenções que não são ideais, para que nós possamos ser usados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Por último, os dois últimos trechos que eu leio não são de Ellen White, mas são um comentário que foi colocado aqui com o título de Vida Transformada. Eu leio os dois trechos, são pequenos, mas que me ajudam a entender um pouquinho. Crer na promessa do Espírito Santo e buscá-la não é uma metáfora abstrata, mas uma experiência real de transformação interior. Exatamente o que eu estou falando para você. Não é simplesmente orar, Deus me toca, Deus me transforma, mas é uma experiência de transformação interior. Que tipo de coisas eu tenho na minha vida ainda, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um ancião, mesmo sendo um obreiro, um cooperador, alguém que trabalha a serviço do Senhor, que ainda tem me impedido de servir ao Senhor de forma correta. Na prática, isso significa que diante de hábitos prejudiciais, reações impulsivas ou dificuldade em perdoar, nós precisamos orar para que o Espírito Santo mude a nossa vida. Reações impulsivas, hábitos prejudiciais ou dificuldade em perdoar. Continuo no final desse texto, e aí tem a última frase que eu marquei aqui. Portanto, é necessário abrir o coração à voz do Espírito Santo, permitindo que ele molde o nosso caráter e nos aproxime cada vez mais de Jesus. Como eu disse no Jardim Gá, é impossível falar sobre o trabalho do Espírito Santo sem falar sobre Jesus, porque o Espírito Santo só faz uma coisa: aponta o exemplo e a salvação que só vem de Cristo Jesus. Por isso, hoje, entenda, se tem alguém te puxando para Jesus, é o Espírito Santo. E ele precisa estar na nossa vida para inundar a nossa vida, que é sedenta, com as torrentes da água viva, que é Jesus Cristo. Ele precisa inundar a sua vida hoje. Por isso, dedique o seu coração e a sua vida a serviço do Senhor. Eu vou fazer uma pequena oração agora. Mas depois eu vou colocar uma música para que você vá gastando seu tempo, ou então dedicando o seu tempo para que você ore ao Senhor. Se você puder ficar depois da música, quem sabe num canto, em silêncio, aproveitando as últimas horinhas da madrugada aí, para que você possa ouvir ao Senhor falando ao seu coração, deixando que Ele, no silêncio, possa também falar a você. Gaste tempo com isso. Pergunte ao Senhor que tipo de coisas eu ainda preciso moldar e mudar na minha vida. Nessa madrugada a gente precisa realmente pensar e analisar nosso coração.
Se nós fizermos isso, nós com certeza estaremos entrando no processo dos 10 dias de clamor. E as outras coisas, segundo o que o apóstolo Paulo fala pra gente, né, nos serão acrescentadas. Porque Jesus sabe de todas as coisas. O Espírito Santo conhece intimamente o seu coração e ele pode tocar, transformar, atuar e te usar a serviço do Senhor. Entregue sua vida nas mãos de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez no começo dessa madrugada nós estávamos juntos aqui e gastamos cada segundo para ouvir do Senhor, para dedicar nossa vida e para nos entregar completamente nas tuas mãos, Pai. Por favor, continua moldando a gente, continua transformando e nos usando, porque nós queremos pregar o Evangelho, mas não queremos pregar como nós somos. Queremos pregar como o Senhor gostaria que nós fôssemos. Por isso, nos usa. Ajuda para que a nossa vida seja transformada espiritualmente falando, Pai. E ajuda para que hoje nós possamos ouvir a influência e a voz do Santo Espírito. Fala ao nosso coração, por favor, Senhor. Cuida de nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um bom dia. Que Deus abençoe você. Gaste um tempinho realmente para ouvir a voz do Espírito Santo. E não se esqueça de orar durante esse dia. Nós nos encontramos aqui de madrugada às 5 da manhã, amanhã de novo, no sábado. E nas igrejas nós teremos o culto hoje à noite, amanhã. Basta você escolher algum lugar para que você também possa estar em contato com Deus. Deus abençoe você. Fique com essa música. Se entrega a Jesus. Tchau, tchau. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer.
Amém. Que Deus abençoe seu dia. Vá com Deus. Tenha um ótimo trabalho, um ótimo dia, um ótimo momento aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pastor. Tchau, pastor. Tchau, tchau, gente. Parabéns para o Davizinho aí, viu? Que Deus Oh, abençoe ele glória a Deus. Glória a Deus. nos caminhos do Senhor. Seja um grande pastor como o Senhor. Amém. Deus seja louvado. Amém. Tchau, tchau. Bom dia.